Alexandre o Grande, o mundialmente famoso gênio militar que criou um dos maiores impérios da história. Depois da sua morte, seu corpo se torna um dos objetos mais venerados no mundo clássico. Peregrinos, incluindo os mais poderosos imperadores, prestam homenagens no Santuário do Rei. Então, durante a primeira metade do primeiro milênio, todos os vestígios desse local de fama e importância colossais simplesmente desaparecem. Não encontramos nada, absolutamente nada. Isso originou um dos maiores enigmas insolúveis da história. Destruído? Tomado? Ou algo mais sinistro? Abrimos os arquivos confidenciais na busca pelo túmulo de Alexandre o Grande. Arquivos confidenciais. Alexandre o Grande. O ano é 323 a.C. Um dos mais importantes e bem-sucedidos líderes da história está morto. Alexandre o Grande. Antes de completar 33 anos, ele criou um dos maiores impérios da história. Depois de sua morte, milhares de quilômetros quadrados de território podem ser tomados. O Dr. Michael Scott é um importante classicista da Universidade de Cambridge. Depois da morte de Alexandre, não havendo um sucessor claro, todos os generais lutam entre si para se tornar o próximo Alexandre o Grande. Um dos generais de Alexandre, Ptolomeu, compreende muito bem. A posse do corpo se torna uma arma no jogo de tentar estabelecer a legitimidade, e é por isso que Ptolomeu quer o corpo, para confirmar sua legitimidade como sucessor de Alexandre. Ptolomeu e seus sucessores transformam Alexandria em uma cidade importante para o mundo e em seu centro o símbolo de seu poder e legitimidade. O mausoléu que guarda os restos mortais de Alexandre. O túmulo de Alexandre o Grande se torna um ponto de romaria. Esse símbolo de poder se transforma no foco da visitação de dignitários durante séculos, até a era do Império Romano. Também sabemos que muitos romanos importantes vinham ver o corpo e iam direto para lá. O corpo de Alexandre está em um nível diferente daquele dos outros reis. O famoso Otaviano, que se tornou imperador Augusto, foi ver o túmulo e o corpo de Alexandre o Grande. Quando lhe ofereceram a oportunidade de ver outros reis ptolomaicos, ele replicou: "Eu vim ver o rei, não um bando de gente morta." O Dr. Jean-Yves Empereur passou sua carreira buscando provas arqueológicas da história de Alexandria. Ele e sua equipe descobriram milhares de artefatos inestimáveis, desde amuletos e estatuetas a grandes estátuas. Eles forneceram uma imagem clara da vida em Alexandria, incluindo muitas provas da importância de Alexandre para a cidade. Mas quando se trata da prova arqueológica do túmulo, Não encontramos nada, absolutamente nada. a cidade cresceu através dos séculos e é agora uma metrópole moderna, tornando as escavações difíceis e muitas vezes impossíveis. O túmulo de Alexandre está perdido, e assim continua até hoje. Mas estudiosos não desistiram da busca. Na ausência de provas arqueológicas, somos obrigados a utilizar o que temos, que são provas textuais de fontes seculares. Andrew Chugg coletou dezenas de antigos relatos testemunhais do túmulo. Há muitos textos que identificam o corpo de Alexandre e seu túmulo localizados em Alexandria. Muitas dessas referências ocorreram durante os 3 primeiros séculos do Ano do Senhor, ou como também dizemos, da era cristã. E então quase tudo se interrompeu.
Temos um problema com o túmulo de Alexandre o Grande. A trilha arqueológica deixou de apresentar resultados, assim como as provas literárias. De repente, há uma escassez de testemunhos. Ninguém sabe ao certo por quê. Mas os pesquisadores podem usar esse fato a seu favor. Exames do que mais estava acontecendo em Alexandria na época em que essas referências cessaram podem oferecer pistas do que aconteceu ao túmulo. A maioria das referências confiáveis sobre o túmulo cessou na segunda metade do terceiro século. Nessa época, o Império Romano está passando por um período de violência e rebeliões. O terceiro século do ano do Senhor foi chamado muitas vezes de século da crise pelo Império Romano. A depressão econômica e um governo fraco das províncias estão causando a fragmentação do Império. Isso provoca oposição, rebelião e, no pior dos casos, violência e destruição extremas. E é particularmente no Império Oriental, próximo a Alexandria, que existem problemas. Zenóbia, a rainha guerreira de Palmira, na Síria, lidera uma grande revolta contra Roma. Agora, Zenóbia é uma das personagens mais famosas desse período. É a rainha síria do Império de Palmira que busca aproveitar-se desta oportunidade de fraqueza do Império Romano para expandir seu próprio território. Ela avança sobre o Egito tomando-o, e a própria Alexandria, como cidade, lidera uma rebelião local pró-Zenóbia que desmonta a guarnição romana. Zenóbia conquista a cidade. Roma revida com força. A rainha é capturada. A ordem é restaurada. Mas Alexandria não fica em paz por muito tempo. 30 anos depois, há outro grande levante, desta vez liderado por rebeldes locais. O imperador romano Diocleciano é forçado a invadir. Ele sitia a cidade e a destrói. Diocleciano estava tão furioso que disse, durante o saque à cidade, que não pararia com a matança até que o sangue chegasse aos joelhos de seu cavalo. Décadas de guerra, invasões e rebelião destroem muito de Alexandria. Alguns escritores dizem que era difícil andar de uma extremidade à outra de Alexandria nessa época por causa das construções que desabaram pelas ruas. Esse período sem lei coincide com o fim da maioria de referências testemunhais ao túmulo de Alexandre, o que levou alguns estudiosos a sugerir que foi durante essas décadas de anarquia e violência que o túmulo foi destruído e perdido para sempre. Mas, embora a maioria dos registros se refira ao silêncio sobre o túmulo no final do terceiro século, pesquisadores descobriram uma menção intrigante e isolada muito mais tarde. No quarto século do ano do Senhor, temos um escritor chamado Libânio de Antioquia. Ele diz especificamente que o corpo de Alexandre estava exposto em Alexandria, e sabemos, pelo contexto, que isso foi em 390 do ano do Senhor, aproximadamente. Se essa única referência for acurada, ela registra a existência do corpo de Alexandre 100 anos após a violência em meados do terceiro século, o que implicaria que o túmulo sobreviveu até o final do quarto século. Mas a solitária citação de Libânio é a última menção conhecida ao corpo e ao túmulo de Alexandre. Se essa referência realmente significar ser a última, então o que fez sumirem os registros para sempre? O Dr. Nick Saunders é arqueólogo. Uma das razões por que a evidência textual escrita para em 390 ou 91 do ano do Senhor é que houve uma revolução de espiritualidade. Durante milhares de anos, os povos do Egito, da Grécia e de Roma acreditaram em muitos deuses. Cultos a centenas de deidades existem no mundo que conhecemos. Mas, no quarto século, o imperador romano Constantino adotou um culto relativamente novo: o cristianismo. 300 anos após a morte de Jesus, encontramos Constantino, que quer ser imperador romano. Ele adota o culto minoritário da imagem do cristianismo, a cruz,
como parte de um amuleto protetor dos escudos de seu exército e faz o cristianismo se tornar a religião oficial do Estado, patrocinada pelo Supremo Imperador Constantino. Alguns estudiosos acreditam que a ascensão do cristianismo pode ajudar a explicar a perda do túmulo de Alexandre. O grande rei, mesmo morto há 600 anos, é uma ameaça notória aos seguidores de Cristo. O motivo disso é o que aconteceu ao rei depois de sua morte. Alexandre é mais conhecido como um general fantástico, um líder militar, um estrategista. Mas há outro lado de Alexandre que precisamos entender, que são os aspectos religiosos da vida de Alexandre o Grande e o modo como seu corpo e seu nome foram tratados após a sua morte. Alexandre é adorado como um deus pagão. Alexandre é o primeiro em uma longa linha de líderes que começarão a se transformar de homem em algo mais perto de um ser divino. Por um tempo, a velha ordem pagã e a veneração de deuses, tais como Alexandre, coexistem com a nova religião cristã. Esse era um império em constante mudança, oficialmente cristão, mas sem o ser realmente durante centenas de anos. Por isso havia explosões de atividades pagãs e muita subversão acontecendo ao mesmo tempo. O quarto século chega a um momento crítico de decisão. O centro da crença cristã é a existência de um só Deus. O paganismo é politeísta. Quando se tem uma religião monoteísta, não se pode aceitar a politeísta também. Portanto, há uma luta entre elas. O general que em vida conquistará o mundo clássico, na morte enfrenta seu mais forte inimigo, os exércitos de Cristo. Os primeiros cristãos eram extremamente fundamentalistas em suas opiniões. Todo mundo devia se tornar cristão. Pagãos eram um inimigo absoluto. Na época da última menção do túmulo por Libânio, o zelo cristão tinha chegado ao imperador Teodósio. Durante os anos 380, ele publicou uma série de decretos que proibiam não só os festivais pagãos, mas ler as entranhas de animais para adivinhar o futuro, e ainda ele fecha os templos e determina que o não cumprimento dessas regras é um crime passível de punição. É preciso parar com todas as práticas pagãs e os templos pagãos devem ser fechados. Todos os rituais e cultos que não tenham a ver com o cristianismo têm que acabar, e ele autoriza monges e bispos por todo o império a agir imediatamente. Alexandre é um deus pagão. Os cristãos estão sendo instruídos a fechar os templos dedicados a deuses pagãos. Os cristãos vão muito mais longe. Os verdadeiros fundamentalistas e os cristãos em Alexandria nessa época destruíram todas as imagens, entalhes, hieróglifos e inscrições nos templos que tinham a ver com o paganismo. Provas arqueológicas em Alexandria ilustram dramaticamente até onde os fundamentalistas foram para eliminar o paganismo. Isso foi visto graficamente em Alexandria, porque foi em 392 que os cristãos locais atacaram um dos mais importantes santuários da cidade, o Serapion, e o destruíram. Os arqueólogos descobriram provas da violenta destruição do templo dedicado a outro deus, Serapis. Por ser Alexandre o deus epônimo da cidade, a teoria é que se os templos dedicados a Serapis e a todos os outros deuses forem destruídos, o de Alexandre teria sofrido destino parecido. O Serapion é o cenário de violência terrível. Há um impasse entre os cristãos e os pagãos, e isso eventualmente provoca a destruição do Serapion e de peças de arte maravilhosas. Os resultados são dramáticos. Não há mais estruturas nem pedras. Tudo desapareceu. Não sobrou nenhuma pedra sobre o rochedo.
A teoria que prevalece é que o túmulo de Alexandre foi destruído juntamente com o Serapion e todos os outros santuários politeístas. Depois de 390 até os dias de hoje, não há referências ao túmulo de Alexandre. Mas alguns acreditam que esse não é o final da história. Uma teoria alternativa radical proposta parece saída de um enredo de conspiração. Andrew Chugg notou que logo após a última menção do túmulo de Alexandre por Libânio, começam a aparecer referências do túmulo de outra pessoa, o cristão São Marcos. Primeiro, começamos a ter menções de um túmulo de São Marcos que pode ser datado precisamente de 392. Os escritos de São Jerônimo, uma série de vidas de homens ilustres, em Belém, não muito longe, pela primeira vez cita que São Marcos foi sepultado em Alexandria. Ninguém até então dissera que ele foi sepultado lá. Coincidentemente, essas referências aparecem logo após a última alusão ao corpo de Alexandre. E isso é interessante para mim. São Marcos viveu na Alexandria no primeiro século. Em que pese uma década de pesquisa, Chugg não encontrou referências a um túmulo de São Marcos antes de 392 da Era Comum. Apesar de ele estar morto há quase 350 anos. O interessante é que essas referências que falam sobre o aparecimento do túmulo de São Marcos surgem logo após o desaparecimento do corpo de Alexandre. São Marcos e Alexandre, obviamente, têm uma ligação. No caso de Alexandre, ele é o fundador da cidade, daí seu nome. No caso de São Marcos, ele é o fundador do cristianismo na cidade de Alexandria. É o primeiro chefe cristão oficial. São Marcos estava morto há cerca de 350 anos e parece não haver referência ao seu túmulo até a explosão do cristianismo, exatamente ao mesmo tempo em que se interromperam as referências ao túmulo de Alexandre. A coincidência da época junta-se à coincidência da localização. Referências antigas colocam o túmulo de Alexandre exatamente no centro da cidade. Sabemos que o túmulo se localizava no cruzamento das artérias norte, sul, leste e oeste da cidade. Chugg examina um mapa medieval da Alexandria. O mapa mostra a localização do túmulo de São Marcos. O mapa assinala a localização do corpo de São Marcos e parece ser próximo aos cruzamentos da velha Alexandria, onde o mausoléu de Alexandre pode ter estado. Chugg acredita que o mapa medieval coloca o túmulo de Marcos no cruzamento das vias no centro da cidade secular. O túmulo de Alexandre, acredita-se, era localizado também em um cruzamento de vias no centro da cidade. Isso leva a uma sugestão radical de Chugg. Eles podem ter estado no mesmo lugar. Quase parece que o túmulo de São Marcos se sobrepôs ao túmulo de Alexandre como sendo o santuário central da cidade de Alexandria. Se o túmulo de São Marcos aparece no mesmo local que o de Alexandre, na época exata em que as referências ao de Alexandre cessam, para Chugg, isso sugere que eles podem ser o mesmo. Essa teoria se encaixa nas evidências do mundo romano. Renomear e adaptar templos e ritos do paganismo para o cristianismo era extremamente comum. Os templos são abandonados, mas são extraordinariamente ornados, construções fortes em um mundo que agora precisa de espaço para conduzir a religião cristã. Por isso, não surpreende que muitos desses templos sejam transformados e reutilizados como igrejas cristãs. Os templos podiam tornar-se igrejas ou basílicas. Não há problema com isso. Acontece assim no mundo inteiro. As primeiras igrejas cristãs lutam para se afirmar e é mais fácil mudar o ponto de locais de adoração de um novo Deus. Andrew Chugg acredita que esse seja o destino do túmulo de Alexandre.
O desaparecimento do corpo de Alexandre parece acontecer imediatamente antes da chegada do túmulo de São Marcos a Alexandria. Eles parecem estar no mesmo lugar. O mausoléu de Alexandre parece estar mais ou menos no mesmo local da igreja de São Marcos, que abriga seu túmulo. A possibilidade é que eles usaram o mesmo corpo, podem ter trocado as identidades. Se a teoria de Andrew Chugg estiver correta, a busca pela última morada de Alexandre o Grande agora sofre uma reviravolta bizarra e chocante. Na segunda metade do primeiro milênio, grande parte do Mediterrâneo Oriental, inclusive a Alexandria, é conquistada pelos muçulmanos. Nos séculos seguintes, os cristãos na Europa querem recuperar dos infiéis os locais sagrados e guardar as relíquias de seus santos. Isso leva às cruzadas. A principal força comercial e militar na Europa medieval era a cidade-estado italiana de Veneza, cujo santo padroeiro era e ainda é Marcos. Sua imagem ainda adorna as construções de Veneza, e seu símbolo, o leão, pode ser visto por toda a cidade. Os venezianos querem o corpo de seu santo, mas ele está na Alexandria, sob o controle muçulmano. O trabalho de arte da frente da basílica dedicada ao santo em Veneza ilustra uma história extraordinária. Alguns mercadores venezianos chegaram à cidade em 828 da nossa era e persuadiram, subornaram ou, de outra forma, conseguiram o corpo de São Marcos e o levaram com eles para Veneza. Os mosaicos exibem o sequestro do corpo. Conta-se que 2 mercadores venezianos, tribunos e rústicos, tinham de passar com o corpo pelas autoridades islâmicas. As ilustrações da basílica mostram oficiais muçulmanos enojados com alguma coisa no cesto. Um porco. O porco era um anátema para o povo islâmico. Por isso, eles puseram o corpo no cesto e o cobriram com o porco, conseguindo levá-lo para o navio. As imagens mostram a celebração da chegada a Veneza. Hoje, a Igreja Católica afirma que o corpo ainda jaz na magnífica catedral dedicada ao santo. Mas se Chugg estiver certo, o corpo na basílica pode ser o do deus-rei pagão Alexandre o Grande. A teoria de o túmulo de Alexandre ser renomeado para São Marcos e seu corpo trazido para Veneza é uma das possíveis sugestões. Existe um hiato que gostaríamos imensamente de preencher. E dentro desse hiato existem muitas possibilidades diferentes do que pode ter acontecido e a teoria de Chugg é uma delas. Mas, como em todas as investigações científicas, nenhuma sugestão pode ser descartada sem provas conclusivas. Talvez um dia uma prova que solucione o problema seja encontrada. Até lá, temos que continuar buscando. Mas isso apenas ilumina outra possibilidade para exame dos estudiosos na busca de 2000 anos para a descoberta da sepultura de um dos mais famosos reis da história, Alexandre o Grande. Versão Marshmallow São Paulo.